Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com essa família, né? A família do Evangelho Eterno, a família maravilhosa, a família indescritível, né? Graças a Deus, queridos, cada dia mais que passa nós estamos evoluindo, né? No conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. E é prazeroso quando a gente, por exemplo, quando eu me sento aqui, eu gosto muito desse cantinho também. Começo a conversar com o meu Criador, conversar com você, não é, a respeito das coisas de Deus. Eu já vi muita gente, queridos, dizendo ou falando uma palavra assim. Eu já vi muita gente dizendo: "Ah, eu sou louco por Jesus". Louco por Jesus. Só que o que acontece é que muita gente não consegue medir a profundidade, a largura, a extensão e a altura dessa palavra. Eu sou louco por Jesus. Aí eu falo, louco por Jesus? Mas espera aí. Ser louco por Jesus não é correr, não é pular, não é gritar, não é rodopiar. Não, isso aí não é ser louco por Jesus. As pessoas, normalmente, não é geralmente, normalmente, as pessoas que se dizem cristãos, se dizem professar uma religião ou uma denominação, o cristianismo não é religião não, tá? O cristianismo não foi inventado por Jesus, não foi inventado por Deus. O cristianismo não foi inventado pelos apóstolos, pelos discípulos. O cristianismo ele foi inventado, ele foi criado pelo imperador romano chamado Constantino. Porém, a grande maioria das pessoas que se dizem crentes, eles adotam uma religião, aí começa a seguir uma denominação. Primeiro o cara professa uma religião. Eles acham que o cristianismo é grande coisa. Não, não é. Aí depois que eles adotam uma religião, eles adotam uma denominação. Como tem milhares, eles adotam uma denominação. A partir do momento que alguém adota uma denominação, essas pessoas começam a pensar e eles entendem que estão loucos por Jesus a partir do momento que eles adotam uma religião e uma denominação. Mas ser louco por Jesus é isso? Será que é? A Bíblia, apesar de que muita gente fala que a Bíblia ela foi alterada para mais e para menos. A Bíblia, ela é um livro que ela corta para os dois lados, para a direita, para a esquerda, né? E assim por diante. Se todas as pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, eu não acredito mais nessa palavra servo. Essa palavra servo, apesar de que muita gente não entende, ela é uma palavra que ela teve a sua validade lá no primeiro século, antes do juízo acontecer lá no ano 70 em Israel. De lá para cá, depois do juízo, nenhum ser humano pode dizer que é servo de Deus.
Por quê? Porque a partir do momento que Deus casou com a igreja, o corpo de Cristo da época, e nós passamos a ser filhos de Deus no Espírito. Então, na verdade, quem diz que é louco por Jesus, eu vou trocar a palavra louco pela palavra obediência, na verdade, a pessoa obedecer às palavras de Jesus deveriam se comportar de que maneira? Aceitar a Jesus é rodopiar? Aceitar a Jesus é pular no Espírito? Ser louco por Jesus, será que é gritar dentro dos templos? Não. Na verdade, obedecer às palavras de Jesus deveria ser, primeiro, alimentar os famintos. Preste atenção, nada a ver com rodopiar, pular, gritar, nada a ver. Quando você decide, quando você adota, esquece o personagem Jesus, mas vamos supor que nós estamos falando baseado naquilo que ele falou lá no primeiro século. A pessoa que adota Jesus e não uma religião, não uma denominação, quando você fala, eu sou louco por Jesus, troque a palavra louco por obediência. Quando você diz, eu obedeço às palavras de Jesus, o personagem Jesus não existe mais. Ele existiu no primeiro século, veio cumprir o seu papel, porque era o próprio Deus no Filho. Só que a história do Jesus de Nazaré acabou ali na sepultura. Talvez você não entenda isso, mas é necessário eu falar isso aqui. Quando eu falo, eu amo a Jesus, ama Jesus? Ou você ama a Deus? Jesus foi para aquele tempo, foi para aquela época. Ah, mas Jesus está na Bíblia, querida, Jesus está na Bíblia, mas a Bíblia conta a história do que aconteceu lá no primeiro século. Então, quando você adota realmente a palavra de Deus na sua vida, a primeira coisa que você deveria entender é que você deveria, obedecendo a própria palavra de Deus, você deveria alimentar os famintos. Quando você alimenta os famintos, você começou a partir do pressuposto que você está cumprindo aquilo que Jesus mandou que fizéssemos. Em segundo lugar, quando você adota o Criador na sua vida, você veste quem está nu. Alimenta os famintos e você veste quem está nu. Isso quando você adota o Criador. Quando você adota uma religião, uma denominação, você não faz isso. Você faz, se fizer, você faz pensando na sua denominação, na sua religião. Você não faz pensando no Criador. Você faz porque a sua igreja, a sua denominação, criou um programa de ação social para que os membros façam isso. Vem cá, mas essa questão da ação social foi criada
por você, pela sua denominação, ou é uma determinação divina para aqueles que têm Deus nas suas vidas. Então, além de você dar comida, pão ao faminto, você veste quem está nu, você também faria o quê? Daria água a quem tem sede. Daria água a quem tem sede. Você já observou que geralmente quando existe um desastre no país, no nosso país, no mundo, geralmente os grupos missionários ou os grupos de líderes religiosos, as pessoas que cuidam de ação social, eles vão lá. Eles, de alguma forma, eles querem aparecer. A primeira coisa que eles fazem, quando levam a cesta básica, levam alguns garrafões de água, é assim, ó, é fazer isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Tirar uma selfie, mas com o nome da instituição lá atrás, ou às vezes eles postam as fotos e embaixo eles colocam o nome da instituição ao qual eles pertencem e estão fazendo aquele ato. É verdade ou é mentira? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque eles adotaram uma denominação. Eles adotaram para seguir ou para servir a uma instituição religiosa. Eles não adotaram o Criador. Se eles adotassem ao Criador, ao invés de uma religião, uma denominação, ele faria de uma forma mais discreta possível para que as pessoas não fiquem sabendo o que ele ou o que ela fez. Porque pelo menos é isso que a Bíblia ensina. Quando você fizer algo por alguém, você fazer com uma mão sem deixar a outra ver. Por exemplo, eu tenho um programa, minha esposa, que a gente ajuda pessoas, só que a gente não coloca nas redes sociais, a gente não anuncia, a gente não diz para quem é, a gente não diz o que é, a gente não faz isso. Você pode revirar todas as redes sociais, apesar de que a minha esposa não gosta disso de rede social. Eu gosto porque eu falo da palavra, falo da Bíblia. Eu particularmente não gosto. Mas a gente tem esse programa. Então o que acontece, meu querido? Ser louco por Jesus deveria ser isso que eu falei. Então, ser louco por Jesus, obedecer às palavras de Jesus, deveria ser, além de vestir quem está nu, dar pão a quem tem fome e dar água a quem tem sede, é partindo dos dois princípios em que Jesus pegou toda a lei, converteu em duas ordens, dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Imagine você vivendo debaixo da proteção divina, você vivendo em obediência ao Criador e você cumprindo aquilo que Jesus falou na época dele.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como se fosse você mesmo. Então, quando você adota uma religião, uma denominação, tudo que você faz para os outros, você quer que apareça. Você quer que os outros saibam. Você quer que a sua instituição fique sabendo. Agora, quando você adota as palavras de Deus, adota o mandamento do Criador para você, tudo que você faz sem se preocupar em que os outros ou de que os outros vão ficar sabendo. Sabe por quê? Porque de tanto amar o seu próximo como se fosse você mesmo, tudo que você faz pelo seu próximo é como se você estivesse fazendo a você mesmo. E eu e você não gostaríamos de tocar trombeta naquilo que a gente faz. O que é trocar trombeta? Trocar trombeta é uma figura de linguagem para não anunciar aos outros aquilo que a gente está fazendo. Ou trocar trombeta é se vangloriar, não é? Eu me auto proclamar ou eu me auto glorificar. Tocar trombeta, nesse caso, é isso. Uma figura de linguagem para exaltação. Então não devemos trocar trombeta quando a gente faz algo para alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz o bem para alguém, porque é como se a gente estivesse fazendo a nós mesmos. Tá bom, meus queridos? Então, aprenda uma coisa. Ser louco por Jesus não é isso que às vezes as pessoas estão pensando, não. Ser louco por Jesus não é adotar religião, não é adotar denominação. Ser louco por Jesus é fazer bem ao seu próximo como se fosse você mesmo, independente de religião ou de denominação. Porque os filhos de Deus no Espírito não precisam de religião e nem de denominação para fazer o bem para o seu próximo. Aprenda uma coisa aqui. Se você precisa de uma religião para amar o seu próximo, o seu problema não é espiritual. O seu problema é de caráter. Entenda isso. Deus que te abençoe e tamo junto.